é um ladrão violento de magnésio, né? Muito, o cérebro precisa de magnésio. Ele não deixa o cálcio ir para o cérebro também. Na verdade, ele acaba com o cálcio do corpo, o açúcar refinado. Para digerir uma molécula de açúcar, eu preciso de 54 moléculas de magnésio. Quando eu estou com o sistema nervoso simpático muito em alta, por causa do estresse, por exemplo, eu preciso de mais açúcar para poder fugir. O corpo entende isso, né? Tem que correr de um cachorro que está vindo atrás de ti. Então, ele libera açúcar. É uma das principais causas de diabetes hoje, tá? Depois do açúcar, o grande causador é o estresse. Diabetes porque sempre está gerando o aumento do açúcar no sangue. Então, fica muito estressado, um estresse muito longo, não para nunca esse estresse, o açúcar sempre está alto. Às vezes você mede, por exemplo, até a hemoglobina glicada, por exemplo, e não vai dar diabetes, às vezes, mas é a questão do sistema nervoso, né? Nós temos uma estrutura no cérebro chamada memória RAM, é o registro automático de memória, que é o que tem no computador também, memória RAM. Tudo que eu tenho observado durante a minha vida vai ser guardado ali. Os grandes parâmetros de avaliação são até os 7 anos de idade. Então, depois dos 7, pouca coisa é acrescentada ali. E os modelos de solução que eu vou ter para a minha vida são baseados nesse modelo. Então, eu vou te dar uma área específica, né? Uma área específica para você entender, por exemplo. Se eu perguntar para ti, que é um jornalista, não é só de saúde, o jornalista vai ter um conhecimento geral. Você me explicar, só para que tu entenda o que eu estou falando. Se eu pedisse para ti uma opinião sobre qual partido é o melhor partido no Brasil hoje, não precisa responder. Só pensa contigo, qual é o melhor partido? Vamos lá, pensa, não precisa responder. Tu pensou na tua mente, né? Sim. Isso. O que aconteceu no teu cérebro agora? Tu buscou um modelo ideal de resposta. E agora tu vai responder. Ou é a parte do PT, ou é a parte do Bolsonaro, ou é a terceira parte, dentro dos modelos ideais de resposta que tu tem. E por que o cérebro esgota? Porque às vezes não tem uma resposta para aquela solução que tu tinha que ter. Porque o teu modelo ideal de resposta não funciona. Vou dar um exemplo, longe de mim ser preconceituoso, o que a gente fala hoje em dia até que tem que tomar cuidado, né? Muito. Vou dizer, o homossexual, a pessoa está com 16 anos de idade, um exemplo. Nem todo caso é esse, mas vou dar um exemplo, tá? Ela está indecisa se vai ser, se decide o gênero masculino, se decide o gênero feminino. Botamos uma pessoa religiosa aqui. Dentro do registro automático de memória dela, pecado, não pode, etc e tal, meus pais não vão aceitar, etc. Então, quando ela começa a pensar que ela tem um desejo, vamos dizer que ele é homem e desejo por homem, ele vai buscar um modelo ideal de resposta. Se lá tiver isso, ele vai viver com um esgotamento mental, um embate. Ele não consegue ter um modelo para solucionar. Se lá estiver, por exemplo, outro modelo de resposta, não, estamos no século XXI, tranquilo, tem um monte de vizinho meu, tem um monte de parente meu, minha mãe vai me aceitar, enfim, ele vai buscar um modelo de resposta e vai decidir baseado naquilo. Eu coloquei um exemplo de que é esgotamento mental, porque esse é um problema que não é se eu pago a conta de luz, eu boto de água. Isso aí é um problema grave que leva um monte de pessoas à depressão, a sexualidade dela, né? A base do conhecimento de Freud, por exemplo, é que a emoção parte da sexualidade. E é verdade. Entendeu? Então, por isso que a mente cansa. Não é só querer ser um bom empresário, não é querer só uma pessoa corajosa. Tu tem que mudar as tuas crenças e valores. E isso, às vezes, demora tempo. E acaba mexendo na química do cérebro, né? Vamos para os piores alimentos? Eu não consegui vincular ainda uma doença que não esteja relacionada ao açúcar refinado. Eu não consigo vincular uma doença a essa doença não tem a ver com açúcar. Todos os piores alimentos que eu coloco para rins, para pâncreas, para cérebro, para intestino, sempre o açúcar refinado vai estar enfiado. O açúcar refinado, ele gera um ciclo, ele modifica o circuito de dopamina. Um circuito gravíssimo do vício. Foi feita uma pesquisa
e colocaram de um lado cocaína, do outro lado açúcar refinado, no centro alguns ratos, e os ratos davam preferência 100% ao açúcar refinado. 100% ao açúcar refinado. Não existe uma droga tão viciante que mexe no circuito de dopamina. E quando eu mexo no circuito de dopamina, Fernando, eu entro na prostração. Por isso que a pessoa, às vezes, tem tudo para ser feliz, vive depressiva. Porque quando eu quebro o ciclo e eu não uso mais o açúcar, eu entro no sistema depressor, que nas drogas nós chamamos de noia, né? A noia, a pessoa está depressiva, ela quer usar de novo. E se ela não usar o açúcar de novo, a dopamina não é estimulada de volta. E a dopamina dá energia, dá alegria. Então, faltou o açúcar, me deprime de volta. Por isso, que um pouco é psicológico, um pouco não, a mulher, né, que está no ciclo menstrual tem vontade de comer açúcar e quando come algum chocolatinho, algum docinho, reduz a ansiedade. Por quê? Porque supre o circuito de dopamina. Só que, por exemplo, vai acabar o efeito do açúcar, ela vai voltar de novo ao circuito de dopamina. Então, ratos alimentados com 25% de açúcar refinado já mostravam comportamentos de abstinência igualmente a efeitos de droga. Que a abstinência é irritabilidade, sistema nervoso abalado. Nós estamos com um problema do celular, né? O celular é um problema gravíssimo. Então, ela é a droga do século. Então, ela gera esse circuito. Tanto é que tu deixa o celular parado e não usa, tu fica nervoso, né? Eu, por exemplo, luto hoje para acordar de manhã e não olhar o celular. É uma luta. Eu sempre estou entre usar o celular e fazer minha oração. Aí então, eu oro, porque é lógico, meu cérebro ora, né? Hoje eu estou usando menos o celular para mensagens, enfim, estou já me tratando disso, porque é um problema humanitário, né? Então, entra no ciclo também. Então, sempre que eu tomo açúcar, ou muito açúcar, eu enfraqueço o cérebro. Uma pessoa depressiva, ela tem que abandonar o açúcar refinado, obrigado a abandonar, e passar no mínimo para mel, melado, açúcar demerara, sempre menos açúcar para adoçar qualquer coisa, para que ela tenha uma menor irritabilidade. Sendo que ele é a causa da irritabilidade dessa pessoa, é a causa da fraqueza mental, é um ladrão violento de magnésio, né? O cérebro precisa de magnésio, ele não deixa o cálcio ir para o cérebro também. Na verdade, ele acaba com o cálcio do corpo, o açúcar refinado. Para digerir uma molécula de açúcar refinado, Fernando, eu preciso de 54 moléculas de magnésio. Então, nós já não temos magnésio, né? Então, imagina só a carência nutricional de magnésio no cérebro. Esse é o primeiro. Vamos para o segundo? Vamos lá. O primeiro Posso falar é o tudo? açúcar refinado. Posso falar tudo ou dou uma agradada? Não, vamos falar. O pessoal está querendo saber aí. Eu estou com depressão. Tem que cortar o açúcar refinado. Teu cérebro não vai voltar. Você vai tomar o que quiser. Eu quero reduzir o açúcar. Então, o açúcar é melhor. Vamos para o segundo aqui. Esse é polêmico, mas se tu não estuda fisiologia, tu não entende. Então, tem estudos que falam bem dele, mas porque não se explica a fisiologia do processo, que é o café. O café é um depressor, né, do cérebro. É um depressor gravíssimo, por sinal. E eu vou explicar o mecanismo, só entender, só para não falar de boca para fora, que a tua live, tu entrevista pessoas com conhecimento, não posso estar falando só para falar, né? O café tem um grande problema, ele tem uma substância chamada cafeína. A cafeína, dentro dos metabólicos secundários das plantas, ela entra na mesma linha das outras drogas. Ina, lembra da ina? Cafeína, cocaína, heroína. Então, é uma ina, porém com menos intensidade do que a própria cocaína, né? E mesmo menor quantidade da folha da coca também. Mas é extraída a cafeína para um monte de outras ideias, por exemplo, pré-treinos, que são bem perigosas. Por que eu te digo que a cafeína ela não é benéfica para o cérebro? Toda droga que estimula, deprime depois. Eu uso cocaína, eu tenho um pico de estímulo, depois eu deprimo. No caso do café, da cafeína, que não é só o café, tem o chocolate, que tudo. O chocolate tem 20 vezes mais cafeína do que o café. No caso da cafeína,
ela vai bloquear a ação da adenosina. O que é a adenosina? É um hormônio que circula no sangue e é um marcador de gasto de energia. Quando eu estou fazendo uma atividade física, por exemplo, agora, o meu corpo está utilizando ou açúcar, ou gordura, ou proteína para, dentro da mitocôndria, gerar algo chamado ATP, que é o trifosfato de adenosina. Trifosfato são 3 moléculas de fósforo e 1 molécula de adenosina. Quando eu gasto energia, o fósforo é utilizado e a adenosina cai na corrente sanguínea. Quando ela cai na corrente sanguínea, e quanto mais ela cai, mais energia eu gastei. Se mais energia eu gastei, a adenosina sobe. É um marcador para dizer que eu preciso descansar. Entendeu? Então, quando eu gasto energia, eu tenho que descansar. E quanto mais eu gasto, mais descanso eu tenho que ter. E a cafeína bloqueia a ação da adenosina. Então, eu estou cansado, mas não sinto que estou cansado. Eu tinha que descansar, mas continuo andando, gastando a energia que eu nem tenho mais. Você entendeu? Então, sério, é sério. Ah, tomei 1 xícara de café. Não é sobre isso. Eu estou falando que uma pessoa que é cafezeira, uma pessoa que toma 3 xícaras de café por dia, um café forte, ela vai estar lutando sempre contra os nutrientes que ela pode estar tendo ou não, porque às vezes ela não se nutre, e a necessidade de descanso. E aí entra energéticos aqui, que aí são bombas. Né? Energético é bomba, daí já é uma explosão de cafeína e taurina, que aí já é outros estimulantes, mas a cafeína bloqueia a ação da adenosina. Por isso que no estudo científico eu mostro que a cafeína me dá um pico, paro aqui, mas não explico o resto. Daí o artigo é publicado e mostra que a cafeína é benéfica, porque é vasodilatadora, etc e tal, é um estimulante para o cérebro. Mas no final da história da corrida, ela te deprime. E quando você estiver cansado, meu jovem, minha jovem, você tem que descansar. Tanto é que os estudos mostram que se tu dorme 5 horas por noite, tem 25% de chance a mais de ter depressão do que uma pessoa comum. Porque tu não descansou. Tem que descansar.